A carta estava dobrada em 3 partes, dentro de um envelope branco sem identificação. Eu a havia deixado na cadeira dele na noite anterior, sozinho no escritório depois que todos foram embora, às 22 horas de uma segunda-feira, com a chave que ainda era minha, que sempre havia sido minha, porque nenhum papel assinado no mundo muda o fato de que aquelas paredes foram erguidas com o meu dinheiro, o meu nome, os meus 27 anos de engenharia honesta e a palavra que eu havia dado a cada cliente antes que meu filho soubesse o que era uma nota fiscal. Era uma segunda-feira de maio de 2023, 6h40 da manhã. Eu estava estacionado do outro lado da rua, no meu carro, com um café que havia comprado no posto da esquina e que já estava frio, esperando. Às 7h08, o carro dele entrou no estacionamento. O importado cinza que ele havia comprado no ano anterior com um bônus que eu havia aprovado, porque ainda acreditava que era mérito. Ele desceu com a mochila no ombro, o celular na mão, aquela postura de quem está chegando para o dia em que vai assumir o que acha que já é seu. Entrou pelo portão lateral, que ele havia mudado o código sem me avisar em março. O código novo eu havia conseguido através do segurança que trabalha conosco há 12 anos, e que olhou para mim com aquela expressão de quem não sabe se está fazendo certo, mas sabe que não pode fazer diferente. Fiquei no carro. 8 minutos depois, a luz da sala dele acendeu. Ficou acesa por alguns minutos. Depois apagou. Então acendeu a sala de reunião. Então acendeu a sala da diretoria, a sala que havia sido minha por 27 anos e que ele havia assumido em fevereiro com aquela naturalidade calculada de quem foi movendo as peças devagar o suficiente para que eu não percebesse que estava sendo retirado do tabuleiro. A luz da diretoria ficou acesa por 12 minutos. Depois apagou. Às 7h22, meu celular vibrou. O nome dele na tela. Atendi. Pai. A voz estava diferente do que eu esperava. Não era a voz de quem havia descoberto que foi derrotado. Era a voz de quem não entendeu ainda completamente o que está segurando nas mãos, mas entendeu o suficiente para saber que algo mudou. Pai, o que é essa carta? Lê até o final, eu disse. Depois a gente conversa. Desliguei. Tomei o último gole do café frio. Liguei o carro. Não havia mais nada a esperar do outro lado da rua. O que havia para esperar eu havia construído ao longo de 18 meses de silêncio. 18 meses em que eu havia continuado chegando ao escritório, continuado assinando relatórios, continuado sendo o fundador respeitoso que cede espaço ao filho com gracejos de que a empresa está em boas mãos, enquanto, por baixo disso tudo, fazia exatamente o que precisava ser feito na hora que precisava ser feita. Estava feito. Mas antes que eu continue, preciso de um momento com você que está aqui agora. Obrigado por estar aqui. Num mundo que não para de gritar, você escolheu ouvir uma história real. Isso significa mais do que parece. Me conta nos comentários de onde você está ouvindo isso. Cidade, estado, país. Cada nome que aparece ali me lembra que histórias como essa, de filho que traiu o pai dentro da empresa que o pai construiu, não são raras. São dolorosas de um jeito específico que quem nunca passou não consegue completamente descrever. Alguns elementos desta história foram adaptados para preservar identidades. A traição foi real. A dor foi real. E a decisão que eu havia tomado 18 meses antes, em silêncio, que tornava tudo que meu filho havia feito completamente inútil, completamente real. Agora volta comigo para o começo. Meu nome é Benedito Alves, 69 anos. Nasci em Presidente Prudente, filho de um comerciante de ferragens que abriu loja em 1958 e que durante 30 anos vendeu parafuso, dobradiça e tela de galinheiro para o interior do estado com a honestidade de quem sabe que em cidade pequena, a reputação é o único capital que não tem substituto. Aprendi com ele que negócio se constrói com 3 coisas: produto bom, palavra cumprida e memória longa. Memória longa para saber quem honrou o acordo e quem não honrou. Para não repetir o mesmo erro 2 vezes com o mesmo fornecedor. Para não confundir simpatia com confiabilidade. Esse aprendizado eu apliquei por décadas, exceto, por um tempo que me envergonha admitir, com o meu próprio filho. Em março de 1996, aos 42 anos, fundei a Alves em Associados Serviços de Engenharia. Começamos com 3 funcionários e uma sala alugada no centro de Ribeirão Preto. Sala que cheirava a tinta nova,
e tinha a janela travada que a gente abria com um chute no canto inferior direito, e que hoje é parte de uma história que eu conto com mais carinho do que deveria. Fazíamos laudos técnicos e consultoria para pequenas obras comerciais. Em 2000, expandimos para projetos industriais. Em 2008, abrimos escritório em Campinas depois que um contrato com uma multinacional do setor alimentício nos obrigou a estar mais perto da região. Em 2015, éramos 142 funcionários diretos, com contratos ativos em 5 estados e faturamento anual de $22 milhões, 27 anos de engenharia, de laudo assinado, de prazo cumprido, de cliente que voltou porque a primeira entrega havia sido honesta. Na gaveta central da minha mesa, a mesa de mogno que comprei em 1998, quando a empresa completou 2 anos e eu decidi que havia chegado a hora de ter uma mesa que dissesse que aquilo era sério, havia um compasso técnico, não de plástico, de latão envelhecido com as pontas de aço ainda precisas depois de 40 anos de uso. Era o compasso do meu pai, não da época de ferragem. Ele havia feito 2 anos de curso técnico de desenho antes de assumir a loja e havia guardado o compasso como lembrança do único ofício que havia aprendido com as mãos antes do comércio. Quando ele morreu, em 2003, eu trouxe o compasso para o escritório. Ficou na gaveta central, como âncora, como norte. Compasso serve para desenhar círculo perfeito. Ele me disse uma vez quando eu era adolescente e fuçava os materiais dele na gaveta. E para medir distância entre 2 pontos. Você precisa das 2 coisas na vida: saber fazer a coisa perfeita e saber a distância real entre onde você está e onde quer chegar. Esse compasso vai aparecer mais vezes nessa história. Leonardo Alves tem 41 anos. Engenheiro civil formado pela USP em 2006, meu filho mais velho, meu único filho de um primeiro casamento que durou 13 anos e que terminou bem o suficiente para que eu e a Sônia ainda consigamos jantar juntos no aniversário do Leonardo, sem constrangimento. Ele entrou na empresa em 2012, aos 30 anos, depois de 6 anos de mercado em outra construtora. Eu havia esperado esse tempo porque quis que ele aprendesse o ofício fora de casa antes de entrar em casa, que entendesse o que é trabalhar para alguém que não é o pai, que é avaliado pelo resultado e não pelo sobrenome, que aprende a diferença entre autoridade conquistada e autoridade herdada. Ele entrou, cresceu dentro da empresa com competência real. Isso eu não posso negar e não nego. Sabia de engenharia, sabia de gestão de obra, sabia de relacionamento com o cliente da forma que quem aprendeu fora aprende, com a brutalidade saudável de quem não tinha pai para suavizar as consequências dos próprios erros. Em 2018, assumi formalmente o cargo de presidente executivo e passei a diretoria operacional para ele. O plano era claro: 5 a 6 anos de transição, com eu ainda presente, ainda ativo, ainda aprendendo com ele e ensinando o que só a experiência ensina, até que eu completasse 70 e ele assumisse a presidência de uma empresa que havia herdado não só o nome, mas a cultura. Ele tinha outro plano e começou a executá-lo em silêncio a partir de 2021. Se você já esteve nesse lugar, se já confiou num filho, num sócio, num familiar dentro de algo que você construiu e viu essa confiança ser usada como alavanca contra você, me conta nos comentários. Uma linha basta, porque quando alguém lê aquele comentário, percebe que não está sozinho nessa dor que não tem nome fácil. Se essa história está te tocando, aperta o joinha agora. E se você ainda não está inscrito nesse canal, aperta inscrever e ativa o sininho. O que o Leonardo planejou ao longo de 18 meses e o que estava escrito naquela carta que ele encontrou na cadeira vai te deixar sem palavras. Em agosto de 2021, durante um almoço que havíamos marcado para discutir a proposta de um cliente novo em Goiás, o Leonardo me disse algo que eu não esperava ouvir naquele contexto. Havíamos terminado de comer. O garçom havia recolhido os pratos. Havia café na mesa. E Leonardo colocou as 2 mãos sobre a toalha de linho branco do restaurante. Olhou para mim com aquela expressão que eu reconheci depois, não na hora, mas depois, como a expressão de quem chegou naquele almoço com uma pauta diferente da que havia dito que ia trazer. Pai, preciso ser honesto com você. Esperei. Você está se tornando um obstáculo para o crescimento da empresa. Aquelas palavras, naquele tom, com aquela calma específica de quem ensaiou, não na manhã daquele dia,
Mas ao longo de semanas, provavelmente, com o advogado dele, com a mulher dele, talvez com algum consultor que havia contratado discretamente para orientá-lo sobre como conduzir uma conversa que ele sabia que ia ser difícil. Continuei olhando para ele sem dizer nada. As decisões estão travando porque você precisa validar tudo. Os clientes novos têm uma percepção de que há uma dualidade de comando que gera insegurança. Alguns diretores estão me comunicando que há conflito de sinais entre o que você orienta e o que eu oriento. E eu acho que chegou a hora de formalizar uma transferência de gestão que seja definitiva. Definitiva. Essa foi a palavra que ele escolheu. Eu bebi o café, lentamente. Depois coloquei a xícara na mesa. Leonardo, eu fundei essa empresa quando você tinha 8 anos. O que você está me propondo? Ele me olhou. Estou propondo que você assuma um papel de conselheiro, não operacional. Simbólico. Simbólico. Eu tinha 67 anos naquele dia. Havia fundado a empresa aos 42. Havia passado 25 anos fazendo laudo, assinando contrato, acordando às 5:30 quando havia entrega importante, passando o final de semana no escritório quando o projeto tinha prazo. E o meu filho, a quem eu havia dado um emprego, depois uma diretoria, depois uma copresidência, estava me dizendo que eu era simbólico. Não disse mais nada naquele almoço. Paguei a conta, como sempre pago, e fui embora, com aquela frase na cabeça que ficou por dias. Nos meses seguintes, o que havia sido dito naquele almoço foi sendo executado de formas que eu fui percebendo aos poucos. Leonardo começou a conduzir reuniões executivas sem me incluir na convocação. Quando eu perguntava, havia uma explicação. Foi uma reunião rápida, operacional. Não precisava do seu tempo. Começou a assinar contratos usando apenas a sua assinatura, sem a minha, o que era juridicamente possível para contratos abaixo de certo valor, mas que antes era sempre feito em conjunto por cultura de governança que eu havia estabelecido desde o início. Em novembro de 2021, um diretor que estava na empresa há 18 anos, o Adailton, responsável pela divisão de laudos técnicos, veio me procurar numa tarde de quinta-feira. Fechou a porta da minha sala. Sentou. Benedito, eu precisava te dizer uma coisa. Não sei se estou fazendo certo, mas você fundou essa empresa e acho que você precisa saber. Disse que o Leonardo havia convocado uma reunião com os 4 diretores, sem mim, e havia apresentado um plano de reestruturação de governança. No plano, meu cargo seria transformado em presidente do Conselho Consultivo, sem poder de voto nas decisões operacionais ou estratégicas. A apresentação havia incluído uma frase que o Adailton havia anotado no próprio caderno, porque não queria errar ao me contar. Essa transição é necessária, porque o modelo atual tem um sócio fundador que não consegue deixar de ser operacional, o que representa um risco para a modernização da empresa. Pausa. E então, o nosso fardo agora é administrar essa transição com cuidado para não perder clientes durante o processo. Um risco. Agradeci ao Adailton. Disse que ele havia feito a coisa certa ao me contar. Ele ficou parado por um segundo antes de sair, com a mão já na maçaneta. Benedito, nessa empresa tem gente que sabe de onde veio tudo isso. Só queria que você soubesse disso também. Ele saiu. Eu fiquei com aquela frase por muito tempo. Fiquei na sala sozinho depois que ele saiu. Fui até a gaveta central da mesa. Tirei o compasso de latão. Segurei com a mão direita, como havia feito centenas de vezes ao longo dos anos quando precisava pensar. O metal frio que aquece rápido. As pontas de aço que meu pai havia afiadado em 1979 e que eu nunca precisei reafilar porque havia cuidado bem. Pensei nele, no comerciante de ferragens que havia comprado o compasso num curso técnico e guardado como lembrança do que aprendeu com as mãos. Que havia dito que compasso serve para 2 coisas: fazer o círculo perfeito e medir a distância real entre 2 pontos. A distância real entre onde eu estava e onde meu filho queria que eu estivesse. Havia uma diferença muito específica entre as 2 posições, e eu precisava decidir o que fazer com ela. Em fevereiro de 2022, 6 meses depois do almoço, o Leonardo me convocou para uma reunião formal. Estava presente o advogado da empresa, o Dr. Fábio Torres, que havia sido contratado por mim em 2014 e que me olhou durante aquela reunião com uma expressão que eu guardo até hoje. Leonardo apresentou documentos. Uma alteração do contrato social da empresa,
que diluía minha participação acionária. O argumento era de que a empresa precisava de um aporte de capital de sócio investidor, e que para viabilizar esse aporte, era necessário que os sócios existentes cedessem parte de suas cotas. Quanto você está propondo que eu ceda? Eu perguntei. 41% das suas cotas. Eu tinha, à época, 62% da empresa. Ceder 41% das minhas cotas significava ficar com 21% do total, abaixo da maioria simples, abaixo de qualquer poder real de decisão. Olhei para o Dr. Fábio. Ele desviou o olhar. Quem é o sócio investidor? Perguntei. Leonardo me olhou. Ainda estamos finalizando os detalhes. Não havia sócio investidor. O que havia era um plano para me retirar do controle da empresa com a aparência de operação comercial legítima. Disse que precisava de tempo para analisar, que ia chamar meu advogado pessoal. Leonardo disse que havia urgência. Então vou analisar com urgência, eu disse. Levantei. Saí. Naquela noite, liguei para o Dr. Ciro Andrade, advogado empresarial, 62 anos, que havia me ajudado a estruturar os contratos de expansão da empresa em 2008 e que eu não havia precisado chamar desde então, porque a empresa havia funcionado bem por 14 anos, sem precisar de advogado com frequência. Quando isso acontece, a primeira ligação é sempre surpreendente. Benedito. A voz dele soou igual, firme. Me conta o que está acontecendo. Contei. Tudo. Do almoço de agosto, da reunião dos diretores, da proposta de fevereiro. Ele ouviu sem interromper, anotando. Eu sabia que estava anotando porque conheço o silêncio de quem processa e o silêncio de quem anota, e são diferentes. Quando terminei, ele ficou quieto por alguns segundos. Benedito, qual é a sua participação atual na empresa? 62%. E a do Leonardo? 38%. Silêncio de mais alguns segundos. Você sabe o que você tem, né? Sei. Então a primeira coisa que você precisa fazer é garantir que vai continuar tendo. E isso se faz de uma forma específica que vamos discutir amanhã, presencialmente. Marquei para as 8 da manhã. Naquela noite, antes de dormir, fui até o escritório de casa, aquele quartinho de 3x3 que usei durante a pandemia e que virou meu lugar de pensar quando o problema é grande demais para a sala de jantar. Abri a gaveta da escrivaninha pequena, onde guardo coisas que importam. O compasso estava lá. Eu o havia trazido para casa uma semana antes, sem saber exatamente por quê. Instinto, talvez. Ou o mesmo instinto que faz um engenheiro verificar a fundação antes de confiar na estrutura acima dela. Tirei. Abri as duas pontas ao máximo que abriam. Olhei para o ângulo entre elas, que era o mesmo ângulo de sempre. Preciso. Imutável. Honesto. Distância real entre dois pontos. Eu sabia a distância. Eu sabia onde estava e onde o meu filho queria que eu estivesse. E eu sabia, com a clareza que vem depois que o choque passa e o que fica é a visão limpa do que está na sua frente. O que precisava fazer? O compasso serve para desenhar o círculo perfeito. E para medir. Era hora de medir. Na manhã de 6 de março de 2022, às 8 em ponto, sentei na mesa do Dr. Ciro Andrade no seu escritório no centro de Ribeirão Preto. Ele havia preparado café. Havia um caderninho aberto na página em branco e uma caneta sobre o caderninho. Olhou para mim e disse, sem preâmbulo, você tem 62% de uma empresa que vale quanto? Última avaliação independente, 18 milhões. Ele anotou. E o seu filho quer reduzir essa participação para 21% através de uma operação de diluição disfarçada de aporte de capital. Correto. E você assinou alguma coisa? Não. Bom, ele fechou a caneta. Então vamos trabalhar. O que o Dr. Ciro me explicou naquela manhã foi uma coisa que eu, engenheiro de formação e fundador de empresa, deveria ter entendido melhor do que entendia. Participação societária majoritária é poder real. 51% é a linha. Acima dela, o sócio majoritário pode convocar assembleias, alterar contratos sociais, destituir diretores, aprovar balanços, decidir sobre distribuição de lucros. Abaixo dela, o sócio não pode fazer nada disso sozinho. Meu filho havia entendido isso perfeitamente. O plano dele era cirúrgico. Dilui a participação do pai para 21%, assume o controle real da empresa e o pai fica com o título e sem o poder. Simbólico, como ele havia dito.
O que ele não havia calculado, e esse era o ponto central da minha conversa com Ciro, era que enquanto eu tivesse 62%, qualquer alteração de contrato social exigia minha assinatura. E eu não havia assinado nada. Então o que eu faço agora? Eu perguntei. Ciro me olhou. Você faz duas coisas. Primeiro, você consolida a sua participação de forma que ela não possa ser diluída por nenhum mecanismo que ele tente usar no futuro. Segundo, você reorganiza a estrutura de governança da empresa de forma que a sua posição de 51% seja irreversível, mesmo que ele consiga convencer outros sócios, mesmo que ele entre com processo judicial, mesmo que ele tente qualquer manobra que o advogado dele inventar. Isso existe? Existe. Leva alguns meses para estruturar corretamente, mas existe. Eu tinha meses. O Leonardo ainda não havia conseguido o que queria, e não conseguiria enquanto eu não assinasse. E eu não ia assinar, mas havia algo além de não assinar que precisava ser feito. Não assinar é posição passiva. Funciona enquanto o adversário não encontra uma brecha alternativa. O que Ciro estava propondo era a posição ativa, construir uma estrutura que não tivesse brecha. Começa hoje, eu disse. Nos 18 meses seguintes, de março de 2022 a setembro de 2023, o Dr. Ciro e eu trabalhamos, em silêncio absoluto, na blindagem da minha posição na empresa. Ninguém sabia além de nós dois e da doutora Renata Fogaça, que assinou um acordo de confidencialidade antes de iniciar o trabalho. O Adailton não sabia. Minha ex-esposa Sônia não sabia. Os diretores não sabiam. Continuei chegando ao escritório todo dia. Continuei participando das reuniões às quais era convidado, e ignorando com elegância as que não me convidavam. Continuei assinando os relatórios que me chegavam para assinatura. Continuei sendo o fundador respeitoso que estava se afastando gradualmente, que era a narrativa que o Leonardo havia construído para os de dentro e para os clientes. Por baixo, em silêncio, construía o que precisava ser construído. O primeiro movimento foi a consolidação formal da minha participação. O contrato social havia sido alterado ao longo dos anos de forma orgânica, à medida que a empresa crescia e precisávamos de ajustes. Ciro identificou que havia uma ambiguidade numa cláusula de 2016 que o advogado do Leonardo poderia argumentar que permitia diluição sem aprovação unânime em determinadas circunstâncias. Essa ambiguidade foi eliminada em maio de 2022, numa alteração de contrato social que eu assinei sozinho, o que era legalmente possível como sócio majoritário, sem necessidade de anuência do sócio minoritário para determinadas alterações administrativas. Leonardo não foi informado. Por orientação de Ciro, mantive tudo normal na superfície. O segundo movimento foi a criação de uma cláusula de proteção de participação mínima, um dispositivo que estabelecia que qualquer operação que reduzisse minha participação abaixo de 51% exigia a aprovação de assembleia com minha anuência expressa e pessoal, registrada em cartório, com prazo de análise de 90 dias. Tornou qualquer tentativa de diluição forçada juridicamente impraticável. O terceiro movimento foi o mais delicado. Ciro me apresentou a doutora Renata Fogaça, especialista em governança corporativa, que passou 3 semanas analisando o estatuto da empresa e todos os instrumentos que o Leonardo havia produzido ou assinado desde que assumiu a diretoria operacional. O que ela encontrou foi relevante. Em 4 contratos que Leonardo havia assinado usando a procuração que eu havia dado a ele em 2020, havia extrapolado os poderes que a procuração conferia. Havia assinado compromissos com fornecedores acima do valor limite, havia assumido obrigações de longo prazo sem a coassinatura que o estatuto exigia para contratos acima de 500 mil. Não era desvio financeiro, não havia dinheiro desviado. Era excesso de poder, uso de instrumento além dos limites autorizados, mas documentado, auditado, registrado com data e assinatura. E essa documentação se tornaria, se necessário, parte de qualquer processo judicial sobre a conduta do diretor operacional. Ciro tinha um nome para esse conjunto de documentos. Chamava de o dossiê de defesa. Eu preferia chamar de outra forma, de o que ele vai encontrar na cadeira quando achar que ganhou. Em outubro de 2022, o Leonardo tentou a primeira jogada formal. Apresentou ao Dr. Fábio Torres uma convocação de assembleia extraordinária
para deliberar sobre o que chamou de reestruturação societária para a captação de investimento externo. A convocação incluía uma proposta de alteração de contrato social que, se aprovada, diluiria minha participação de 62% para 23%. O Dr. Fábio Torres ligou para mim na mesma tarde em que recebeu a convocação, antes de tomar qualquer providência. Havia estado na empresa como advogado societário por 9 anos, e naquele momento fez uma escolha que eu acredito que foi de consciência, não de obrigação, porque o cliente que havia o contratado era tecnicamente a empresa, não eu pessoalmente, mas ele ligou para mim primeiro, e por isso eu lhe sou grato. Benedito, recebo uma convocação de assembleia aqui. Eu preciso que você me diga como quer que eu proceda. Obrigado, Fábio. Pode aguardar. O Dr. Ciro Andrade vai entrar em contato com você ainda hoje. Ciro entrou. Informou ao Dr. Fábio que a convocação de assembleia tinha vício de forma. A pauta não havia sido comunicada a todos os sócios com a antecedência mínima exigida pelo contrato social. A assembleia foi anulada antes mesmo de acontecer. Leonardo tentou novamente em janeiro de 2023. Dessa vez com a antecedência correta. Dessa vez com um advogado diferente. O Dr. Fábio Torres havia pedido para ser substituído, alegando conflito de interesse, o que foi honesto da parte dele. Nessa segunda tentativa, apareceu o suposto sócio investidor, um fundo de investimento de São Paulo, que havia manifestado interesse em adquirir participação na empresa. O fundo era real. Ciro o havia pesquisado e confirmado. O problema era que a participação que estava sendo negociada, 41% da minha cota, exigia minha anuência para ser transferida. Ciro enviou uma notificação formal ao fundo, informando que qualquer negociação de cotas dependia de minha aprovação como sócio majoritário, e que a proposta em circulação havia sido feita sem essa aprovação. O fundo retirou o interesse em 48 horas, sem explicação pública. Simplesmente retirou. Leonardo ligou para mim naquela noite. Pai, você está sabotando a empresa. Ouvi aquela frase. Ouvi também o que havia por baixo dela. A frustração de quem havia planejado com cuidado e encontrado obstáculos que não havia previsto. A raiva de quem fez uma jogada que achou certeira e ficou sem o resultado. Respirei. Leonardo, eu sou a empresa. 51% dela, pelo menos. Quando você tiver uma proposta que faça sentido para todos os sócios, me apresenta. Até lá nada muda. Desliguei. Fui até a gaveta. Peguei o compasso. Abri as duas pontas. Coloquei no papel que estava sobre a escrivaninha e desenhei um círculo. Perfeito, fechado, exatamente como meu pai havia me ensinado que um compasso bom produz. Círculo fechado. Ele podia continuar tentando. O perímetro estava protegido. Em março de 2023, 18 meses depois do almoço no restaurante onde meu filho havia me dito que eu era um obstáculo, o Leonardo fez o que Ciro havia previsto que ele faria quando esgotasse as opções dentro da lei. Ele tentou fora da lei. É o passo que pessoas desesperadas dão quando entendem que o caminho legítimo foi bloqueado, e ainda assim, acreditam que o objetivo justifica o método. É também o passo onde o risco jurídico deixa de ser civil e passa a ser criminal. Contratou um escritório de advocacia de São Paulo que havia construído reputação em dissolução de sociedades em conflito. O advogado dele, que eu nunca vi pessoalmente, mas cujo nome ficou registrado em todos os documentos, havia desenvolvido uma estratégia que Ciro descreveu para mim com a sobriedade de quem está descrevendo uma manobra que conhece e não teme. A estratégia era a seguinte: Leonardo produziria uma ata de assembleia extraordinária, datada de setembro de 2022, portanto dentro de um período em que a ambiguidade contratual ainda existia, antes das alterações que Ciro havia feito em maio, que aprovaria a diluição da minha participação. A ata seria assinada com uma assinatura que se assemelharia à minha. Em outras palavras, o mesmo que havia feito com os contratos que extrapolavam a procuração, desta vez com um documento que poderia mudar o controle da empresa. Como Ciro soube? Porque o escritório de advocacia havia consultado, em caráter exploratório, um notário de São Paulo sobre o processo de registro de uma ata com essas características, um procedimento que exigia a análise prévia do cartório para verificar se havia impedimentos. O notário havia sido assessorado por um colega de Ciro em outra questão completamente diferente, e quando a consulta chegou com o nome da Alves em Associados,
O colega o havia informado. Os círculos em profissões de confiança são mais estreitos do que os que confiam em maus aconselhamentos costumam calcular. Ciro me ligou assim que soube. Benedito, o Leonardo vai tentar protocolar um documento falso. Temos uns 5 dias antes que ele haja. O que fazemos? Você vai assinar uma carta. A carta que eu havia deixado na cadeira de Leonardo naquela segunda-feira de madrugada não era uma carta emotiva. Não era um apelo de pai para filho. Não era a lista de sacrifícios que eu havia feito pela empresa e pela família. Era um documento jurídico, em linguagem direta. A carta informava ao Leonardo Alves, na qualidade de diretor operacional da Alves Inc. Associados Serviços de Engenharia, o seguinte: primeiro, que o autor detinha, àquela data, 51% das cotas da empresa, conforme contrato social vigente, e que nenhuma operação posterior havia alterado essa participação. Segundo, que havia chegado ao conhecimento do autor, por vias legais, a intenção de protocolar uma ata de assembleia com data retroativa e assinatura falsificada, com o objetivo de alterar a estrutura societária da empresa. Terceiro, que um boletim de ocorrência havia sido registrado na tarde anterior, documentando essa intenção, e que cópia do boletim estava sendo enviada naquele mesmo dia ao Ministério Público e ao Conselho Regional de Engenharia. Quarto, que o autor convocava, com base nos seus direitos como sócio majoritário, uma assembleia extraordinária para o dia seguinte às 14 horas, com pauta única: destituição do diretor operacional e nomeação de diretoria interina. Quinto, que o autor estava disponível para conversar com o destinatário da carta por telefone ou pessoalmente a qualquer momento do dia. Era 6 laudas, assinadas com reconhecimento de firma, com cópia ao Dr. Ciro Andrade, ao Ministério Público e ao CREA. Mas havia uma 7ª página. Uma única página depois das 6 jurídicas, sem timbre, sem reconhecimento de firma. Era de pai para filho. Eu havia escrito: Leonardo, eu sei que você acredita que fez o que era necessário para a empresa. Eu também acredito que fiz o que era necessário, sobre as 6 páginas anteriores. A empresa foi construída para durar além de mim. Vai durar. O que acontece entre nós dois depois disso não está nessas páginas. É uma conversa diferente. Estou disposto a tê-la quando você estiver pronto. Não vou apressar. Quando o Leonardo leu aquelas 7 páginas na cadeira da sala de diretoria que havia sido minha, na mesma sala onde eu havia sentado por 27 anos, na mesma cadeira de couro que eu havia comprado em 1998, quando a empresa completou 2 anos, ele entendeu o que havia encontrado. Não era uma carta de pai. Era o perito que chega depois que a estrutura cedeu e documenta exatamente onde o cálculo falhou. A assembleia aconteceu no dia seguinte como convocada. Leonardo compareceu. Seu advogado compareceu. O doutor Ciro estava ao meu lado. A assembleia durou 42 minutos. 42 minutos para desfazer juridicamente o que havia levado 2 anos de manobra para construir. O resultado: o Leonardo foi destituído do cargo de diretor operacional, com efeito imediato. Uma diretoria interina composta por 3 diretores sêniores, incluindo o Adailton, que olhou para mim durante a votação com aquela expressão de quem está vendo o resultado que havia esperado, foi nomeada para conduzir a empresa durante o processo de transição, com prazo definido de 90 dias para apresentar plano de reestruturação, e foi aprovada a abertura de uma auditoria independente sobre os contratos assinados pelo ex-diretor operacional nos últimos 2 anos. Leonardo não disse nada durante a assembleia além do que era juridicamente obrigado a dizer. Sentou, ouviu, assinou onde precisava assinar porque não havia base legal para se recusar, e o advogado dele, presente, havia sido claro sobre esse ponto numa consulta que eu soube que ele havia feito na véspera. Quando a assembleia terminou e todos foram saindo, ele ficou na sala. Eu fui o último a sair. Fiz questão de ser o último. Passei pela porta, parei, coloquei a mão na maçaneta, mas não fechei. Olhei para ele. Havia algo no rosto dele que eu não esperava ver naquele momento. Não era raiva que eu havia me preparado para encontrar. Era aquela expressão específica de quem está fazendo o cálculo de onde errou, revisando o plano passo a passo, buscando o ponto em que o resultado havia divergido do esperado. A expressão de um engenheiro que encontrou a falha no projeto depois que a estrutura mostrou o problema. Engenheiro, afinal,
filho de engenheiro. Eu conhecia aquela expressão. Eu a havia feito muitas vezes ao longo de 27 anos, quando uma obra não saía como planejado, quando um cliente reclamava de algo que eu havia aprovado, quando a realidade não batia com o projeto. A diferença é que eu sempre havia corrigido, e esperava que ele também corrigisse quando chegasse a hora. Não disse nada. Saí. Nos meses seguintes, a auditoria foi conduzida pela firma que o Dr. Ciro havia indicado. Os 4 contratos que a doutora Renata Fogaça havia identificado, os que extrapolavam a procuração, foram analisados em detalhe. 2 deles haviam causado prejuízo mensurável à empresa, obrigações assumidas acima do necessário que resultaram em R$340 mil, em pagamentos que não seriam devidos se os contratos houvessem sido negociados dentro dos parâmetros autorizados. Esse valor foi objeto de acordo, não de processo judicial, porque eu não quis processo judicial. Quis resultado. O advogado de Leonardo entrou em contato com o Ciro em julho de 2023, 2 meses após a divulgação do laudo de auditoria, propondo a restituição em parcelas mensais. Ciro me consultou. Fiquei com o compasso na mão naquela tarde. Abri as 2 pontas. Pensei em tudo que estava envolvido. O dinheiro, o filho, a empresa, os anos. Aceita o acordo, eu disse. Com garantia real e prazo definido. O acordo foi assinado em agosto de 2023. 24 parcelas mensais de €14, 166, com hipoteca de um apartamento que Leonardo havia adquirido em 2020 como garantia de cumprimento. As primeiras 6 parcelas chegaram na data e no valor. Ciro me enviava confirmação todo mês. A empresa continuou. O Adailton assumiu a diretoria operacional interina e a conduziu com a seriedade de quem havia esperado 20 anos para ser chamado a uma responsabilidade desse tamanho, e não ia desperdiçar. Em fevereiro de 2024, foi nomeado diretor operacional permanente em assembleia, que aprovei com os 51% que ainda eram meus. O que veio depois entre pai e filho, essa é uma história mais longa e mais lenta do que qualquer acordo ou assembleia pode resolver. Em março de 2023, 18 meses depois do almoço no restaurante onde meu filho havia me dito que eu era um obstáculo, o Leonardo fez o que Ciro havia previsto que ele faria quando esgotasse as opções dentro da lei. Ele tentou fora da lei. É o passo que pessoas desesperadas dão quando entendem que o caminho legítimo foi bloqueado, e ainda assim, acreditam que o objetivo justifica o método. É também o passo onde o risco jurídico deixa de ser civil e passa a ser criminal. Contratou um escritório de advocacia de São Paulo que havia construído reputação em dissolução de sociedades em conflito. O advogado dele, que eu nunca vi pessoalmente mas cujo nome ficou registrado em todos os documentos, havia desenvolvido uma estratégia que Ciro descreveu para mim com a sobriedade de quem está descrevendo uma manobra que conhece e não teme. A estratégia era a seguinte: Leonardo produziria uma ata de assembleia extraordinária, datada de setembro de 2022, portanto dentro de um período em que a ambiguidade contratual ainda existia, antes das alterações que Ciro havia feito em maio, que aprovaria a diluição da minha participação. A ata seria assinada com uma assinatura que se assemelharia à minha. Em outras palavras, o mesmo que havia feito com os contratos que extrapolavam a procuração, desta vez com um documento que poderia mudar o controle da empresa. Como Ciro soube? Porque o escritório de advocacia havia consultado, em caráter exploratório, um notário de São Paulo sobre o processo de registro de uma ata com essas características, um procedimento que exigia a análise prévia do cartório para verificar se havia impedimentos. O notário havia sido assessorado por um colega de Ciro em outra questão completamente diferente, e quando a consulta chegou com o nome da Alves em associados, o colega o havia informado. Os círculos em profissões de confiança são mais estreitos do que os que confiam em maus aconselhamentos costumam calcular. Ciro me ligou assim que soube. Benedito, o Leonardo vai tentar protocolar um documento falso. Temos uns 5 dias antes que ele haja. O que fazemos? Você vai assinar uma carta. A carta que eu havia deixado na cadeira de Leonardo naquela segunda-feira de madrugada não era uma carta emotiva. Não era um apelo de pai para filho. Não era a lista de sacrifícios que eu havia feito pela empresa e pela família. Era um documento jurídico, em linguagem direta.
A carta informava ao Leonardo Alves, na qualidade de diretor operacional da Alves Inc. Associados Serviços de Engenharia, o seguinte: primeiro, que o autor detinha, àquela data, 51% das cotas da empresa, conforme contrato social vigente, e que nenhuma operação posterior havia alterado essa participação. Segundo, que havia chegado ao conhecimento do autor, por vias legais, a intenção de protocolar uma ata de assembleia com data retroativa e assinatura falsificada, com o objetivo de alterar a estrutura societária da empresa. Terceiro, que um boletim de ocorrência havia sido registrado na tarde anterior, documentando essa intenção, e que cópia do boletim estava sendo enviada naquele mesmo dia ao Ministério Público e ao Conselho Regional de Engenharia. Quarto, que o autor convocava, com base nos seus direitos como sócio majoritário, uma assembleia extraordinária para o dia seguinte às 14 horas, com pauta única: destituição do diretor operacional e nomeação de diretoria interina. Quinto, que o autor estava disponível para conversar com o destinatário da carta por telefone ou pessoalmente a qualquer momento do dia. Era 6 laudas, assinadas com reconhecimento de firma, com cópia ao Dr. Ciro Andrade, ao Ministério Público e ao CREA. Mas havia uma 7ª página. Uma única página depois das 6 jurídicas, sem timbre, sem reconhecimento de firma. Era de pai para filho. Eu havia escrito: Leonardo, eu sei que você acredita que fez o que era necessário para a empresa. Eu também acredito que fiz o que era necessário, sobre as 6 páginas anteriores. A empresa foi construída para durar além de mim. Vai durar. O que acontece entre nós dois depois disso não está nessas páginas. É uma conversa diferente. Estou disposto a tê-la quando você estiver pronto. Não vou apressar. Quando o Leonardo leu aquelas 7 páginas na cadeira da sala de diretoria que havia sido minha, na mesma sala onde eu havia sentado por 27 anos, na mesma cadeira de couro que eu havia comprado em 1998, quando a empresa completou 2 anos, ele entendeu o que havia encontrado. Não era uma carta de pai. Era o perito que chega depois que a estrutura cedeu e documenta exatamente onde o cálculo falhou. A assembleia aconteceu no dia seguinte como convocada. Leonardo compareceu. Seu advogado compareceu. O Dr. Ciro estava ao meu lado. A assembleia durou 42 minutos. 42 minutos para desfazer juridicamente o que havia levado 2 anos de manobra para construir. O resultado: o Leonardo foi destituído do cargo de diretor operacional, com efeito imediato. Uma diretoria interina composta por 3 diretores sêniores, incluindo o Adailton, que olhou para mim durante a votação com aquela expressão de quem está vendo o resultado que havia esperado, foi nomeada para conduzir a empresa durante o processo de transição, com prazo definido de 90 dias para apresentar plano de reestruturação, e foi aprovada a abertura de uma auditoria independente sobre os contratos assinados pelo ex-diretor operacional nos últimos 2 anos. Leonardo não disse nada durante a assembleia além do que era juridicamente obrigado a dizer. Sentou, ouviu, assinou onde precisava assinar porque não havia base legal para se recusar, e o advogado dele, presente, havia sido claro sobre esse ponto numa consulta que eu soube que ele havia feito na véspera. Quando a assembleia terminou e todos foram saindo, ele ficou na sala. Eu fui o último a sair. Fiz questão de ser o último. Passei pela porta, parei, coloquei a mão na maçaneta, mas não fechei. Olhei para ele. Havia algo no rosto dele que eu não esperava ver naquele momento. Não era raiva que eu havia me preparado para encontrar. Era aquela expressão específica de quem está fazendo o cálculo de onde errou, revisando o plano passo a passo, buscando o ponto em que o resultado havia divergido do esperado. A expressão de um engenheiro que encontrou a falha no projeto depois que a estrutura mostrou o problema. Engenheiro, afinal. Filho de engenheiro. Eu conhecia aquela expressão. Eu a havia feito muitas vezes ao longo de 27 anos, quando uma obra não saía como planejado, quando um cliente reclamava de algo que eu havia aprovado, quando a realidade não batia com o projeto. A diferença é que eu sempre havia corrigido, e esperava que ele também corrigisse quando chegasse a hora. Não disse nada. Saí. Nos meses seguintes, a auditoria foi conduzida pela firma que o Dr. Ciro havia indicado. Os 4 contratos que a doutora Renata Fogaça havia identificado, os que extrapolavam a procuração, foram analisados em detalhe.
2 deles haviam causado prejuízo mensurável à empresa. Obrigações assumidas acima do necessário, que resultaram em R$340 mil, em pagamentos que não seriam devidos se os contratos houvessem sido negociados dentro dos parâmetros autorizados. Esse valor foi objeto de acordo, não de processo judicial, porque eu não quis processo judicial. Quis resultado. O advogado de Leonardo entrou em contato com o Ciro em julho de 2023, 2 meses após a divulgação do laudo de auditoria, propondo a restituição em parcelas mensais. Ciro me consultou. Fiquei com o compasso na mão naquela tarde. Abri as 2 pontas. Pensei em tudo que estava envolvido. O dinheiro, o filho, a empresa, os anos. Aceita o acordo, eu disse. Com garantia real e prazo definido. O acordo foi assinado em agosto de 2023. 24 parcelas mensais de €14, 166, com hipoteca de um apartamento que Leonardo havia adquirido em 2020 como garantia de cumprimento. As primeiras 6 parcelas chegaram na data e no valor. Ciro me enviava confirmação todo mês. A empresa continuou. O Adailton assumiu a diretoria operacional interina e a conduziu com a seriedade de quem havia esperado 20 anos para ser chamado a uma responsabilidade desse tamanho, e não ia desperdiçar. Em fevereiro de 2024, foi nomeado diretor operacional permanente em assembleia que aprovei com os 51% que ainda eram meus. O que veio depois entre pai e filho, essa é uma história mais longa e mais lenta do que qualquer acordo ou assembleia pode resolver. Hoje, numa manhã de outubro de 2024, estou sentado na mesa de mogno que comprei em 1998, quando a empresa completou 2 anos. A mesa que eu havia dito que a empresa estava ficando séria o suficiente para merecer. A mesa onde assinei contratos, laudos, folhas de pagamento, acordos bons e alguns acordos que não foram tão bons. A mesa de onde durante os meses de 2022 e 2023, eu havia conduzido em silêncio a operação de proteção da empresa que fundei. O Adailton bateu na porta às 8h30 com o relatório semanal. Ficou alguns segundos na porta, como faz quando não sabe se vou querer conversar ou só pegar o relatório. Pode entrar, Adailton. Ele entrou. Deixou o relatório. Ficou de pé. Benedito, a obra de Goiânia vai entregar na semana que vem, 2 dias antes do prazo. Isso é notícia boa. Eu sei. Ele sorriu. Aquele sorriso contido de homem que comemorava as conquistas da empresa há 20 anos, sem precisar fazer barulho. Só achei que você ia querer saber. Foi embora. Eu fiquei com o relatório na mão por um momento. 147 funcionários hoje. 5 a mais do que antes de maio de 2023. A carteira de contratos cresceu 12% no último ano. O Adailton tem um jeito de atrair projeto que é diferente do Leonardo. Mais cuidadoso, menos espetacular, que a maioria dos clientes prefere quando o que está em jogo é prazo e qualidade e não apresentação comercial bonita. As parcelas do acordo chegam todo mês. A 14ª chegou na semana passada. Do Leonardo, não ouço com frequência. Ele está trabalhando como engenheiro consultor autônomo em São Paulo. Soube pela Sônia, que mantém o contato de mãe que nunca depende de quem está errado ou certo, que ele está bem, que tem projetos, que está reconstituindo o que desfez. Não sei o que virá entre nós dois. Sei que quando vier, vai vir no tempo certo. Não forçado, não apressado. Compasso não funciona com pressa. Você abre as pontas, você posiciona, você gira devagar. O círculo perfeito não se faz com pressa. Há coisas que aprendi nessa história que eu nunca havia precisado aprender em 27 anos de empresa. Porque em 27 anos de empresa, eu havia confiado nas pessoas certas, ou havia tido sorte, ou as 2 coisas. O que eu aprendi às custas mais caras vou dizer com a honestidade que a experiência merece. A primeira. Poder real tem registro legal. Durante anos, eu havia administrado minha participação societária como se ela fosse algo óbvio. Todo mundo sabia que eu tinha 62%. Todo mundo sabia que eu era o fundador. Isso bastava. Não bastava. O que estava no contrato social, no registro da junta comercial, nas atas de assembleia. Esse é o poder que a lei reconhece. O poder moral, o poder histórico, o poder de quem fundou. Esses não têm validade jurídica quando alguém decide contorná-los. Cuide do seu registro. Revise seu contrato social.
Saiba exatamente o que está escrito sobre você nos documentos que importam. A segunda. O aliado certo não é o que concorda com você. O Dr. Ciro Andrade me disse na primeira reunião coisas que eu não queria ouvir, que havia vulnerabilidades na estrutura que eu havia negligenciado, que a ambiguidade de 2016 era um problema real, que eu havia dado procuração demais sem supervisão suficiente. Isso não foi agradável, mas foi necessário. O aliado que só valida o que você já pensa não te ajuda. Te deixa confortável enquanto o problema cresce. A terceira, e essa é a mais difícil de admitir, eu contribuí para que isso fosse possível. Não o que o Leonardo fez. Ele fez escolhas que são dele. Mas o ambiente em que essas escolhas se tornaram viáveis, esse eu ajudei a criar. Dei autonomia sem supervisão. Dei procuração sem limite. Dei acesso sem processo. E quando os sinais chegaram, escolhi a explicação mais confortável. Não por fraqueza, por amor. Mas amor sem discernimento tem um custo que às vezes só aparece na conta longa. Numa tarde de setembro deste ano, depois de uma reunião com o Adailton sobre o planejamento do próximo trimestre, fui até a gaveta central da mesa de mogno. Tirei o compasso do meu pai. Abri as duas pontas ao máximo. Posicionei no papel de anotações que ficava sobre a mesa. Girei devagar. Um círculo. Fechado. Perfeito. Pensei no meu pai. No comerciante de Presidente Prudente que havia feito 2 anos de desenho técnico antes de abrir a loja de ferragem e que havia guardado o compasso por 50 anos como lembrança do que aprendeu com as mãos. Que havia me dito que compasso serve para 2 coisas: fazer o círculo perfeito e medir a distância real entre 2 pontos. Eu havia medido. Havia sido preciso. A empresa estava de pé. E havia algo que eu não havia calculado naquele uso todo do compasso. Que o círculo que ele desenha, quando fechado, não exclui nada. Ele delimita. Dentro do círculo, é o que é meu, o que protegi, o que vai continuar. Mas o círculo não tem muros. O que está fora pode, com tempo e com o gesto certo, entrar. Deixei o compasso aberto sobre o papel. Fui até a janela. A cidade lá fora, no sol de setembro de Ribeirão Preto. Há um versículo que minha mãe me ensinou quando eu era criança e que eu nunca completamente descartei, mesmo nos anos em que pratiquei menos. Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo para construir, tempo para proteger, tempo para confrontar, tempo para esperar, e tempo talvez para reconstruir o que foi desfeito. Não o que foi feito de papel e contrato, mas o que é feito de outra coisa, que não tem nome jurídico e que leva mais tempo do que qualquer assembleia para ser resolvido. Esse tempo ainda não chegou, mas eu tenho o compasso. E sei esperar. Se você ficou comigo até o final desta história, você é alguém que entende que as traições mais duras não vêm de estranhos. Vêm de quem a gente formou, de quem a gente abriu espaço, de quem a gente acreditou que sabia o que estava recebendo. Quero te perguntar uma coisa real. Você já precisou proteger o que construiu de alguém que deveria ter sido aliado? Um filho, um sócio, um familiar que entrou pela porta que você abriu e usou essa porta de uma forma que você não esperava? Como você descobriu? O que você fez? Ou você está sentindo agora que algo está errado, mas ainda está escolhendo a explicação mais confortável? Conta pra mim nos comentários. Esse canal existe para esse tipo de troca, para dizer que instinto que avisa não está errado, que a estrutura que você construiu pode ser protegida se você agir antes que o dano seja irreparável. Se essa história te fez sentir alguma coisa, reconhecimento, alívio, aquela clareza de ver nomeado o que você vivia, aperta o joinha agora. Me diz que tem alguém ouvindo do outro lado. Se você ainda não é da família desse canal, aperta inscrever e ativa o sininho. Tem muitas histórias como essa esperando, de pessoas que perderam quase tudo e encontraram o aliado certo, que agiram com método quando a emoção queria impulso, que chegaram do outro lado com o que importava intacto. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Um empresário que está sentindo que algo está errado dentro da estrutura que construiu. Alguém que está num processo de transição de empresa para a próxima geração e que precisa entender a diferença entre confiar e transferir poder sem controle. Alguém que precisa ouvir que 51% documentado e protegido é a diferença entre ter empresa e ter nome de empresa. Eu sou o Benedito.
69 anos. Fundador de empresa, engenheiro, pai. Nessa ordem de certeza, nem sempre nessa ordem de dificuldade. E aprendi que o compasso que meu pai me deixou serve para mais do que eu entendi na primeira vez que o segurei. Serve para medir a distância real entre dois pontos. E para fechar o círculo quando você decide que o círculo precisa estar fechado. Cuide do que você construiu, com os documentos certos, com o aliado certo, e com a precisão de quem sabe que pressa deforma o que deveria ser perfeito. Obrigado por ter ficado até o final. De verdade. Alguns elementos desta história foram adaptados para fins narrativos e preservação de privacidade. Nomes, valores e detalhes foram compostos ou alterados. A lição é completamente real. Até a próxima história.